maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus possa se fazer presente em nossas vidas, hoje e para todos sempre, amém, em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais, por intermédio dessa escola bíblica dominical. Já tem alguns irmãos aqui no templo. A você que está nos acompanhando aí ao longo dessa transmissão, seja muito bem-vindo. Certamente nesse dia será um dia de adoração, de louvor, mas também um dia produtivo, onde nós aprenderemos ainda mais na palavra do nosso Deus e seremos fortalecidos por intermédio dela. Nós vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui, para que em seguida possamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Pai, nós louvamos, nós exaltamos, bendizemos ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua santa presença. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que se passou e por essa que hoje se inicia.
Nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor tem segurado em nossas mãos, e não obstante as lutas, nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que nós somos mais que vencedores. Abençoa a tua igreja, ó Pai, a tua igreja aqui reunida no templo, a tua igreja reunida em suas casas, que a tua palavra possa alcançar os seus corações, trazendo fortalecimento da fé dos teus filhos e filhas e transformando as suas vidas. Te louvamos por tudo, nos conduza nesse dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero apenas deixar um texto para a sua meditação deste domingo. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. O salmista declara a sua alegria no Senhor. Ele diz assim: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos nesse dia. Este é o dia em que o Senhor agiu, esse é o dia em que o Senhor preparou para cada um de nós. Portanto, aproveitemos desse dia, lendo a palavra, aprendendo de Deus, orando, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, nos aproximando em nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros, para que possamos aproveitar esse lindo dia, essa linda oportunidade chamada vida, que o Senhor está nos proporcionando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que juntos possamos aprender um pouco mais através da escola bíblica dominical. A você que não está participando, não perca mais tempo. Você está perdendo muito, então acompanhe através da transmissão. Se você tiver condições de acompanhar aqui no templo, você possa estar vindo, para que juntos possamos estar aprendendo ainda mais da palavra do nosso Deus, que é viva, é eficaz. Nós vamos estar orando mais uma vez, para que assim possamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical. Oremos, meus amados. Pai, nós mais uma vez queremos exaltar e bendizer o teu nome e nos colocar no teu altar. E agora, Deus, com o desejo que nós temos em nossos corações de aprender um pouco mais acerca da tua palavra, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a tua direção, a direção do Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso mestre, para que possa estar usando a vida do neto, para que juntos possamos estar aí interagindo e aprendendo ainda mais da tua santa e bendita palavra. Abençoe a tua igreja. No nome de Jesus é que nós oramos, hoje para todo sempre. Amém e amém. Eu passo a palavra ao irmão Neto, que estará ministrando nesse momento a lição desse dia. Quero convidar os irmãos, que possam chegar um pouquinho mais para cá, para que juntos possamos estar interagindo, e aprendendo um pouco mais acerca da palavra. Neto está com a palavra, literalmente falando. Que Deus nos abençoe. Deve chegar para cá, é melhor para a gente. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está em casa, que está acompanhando
pelos Facebook, nessa manhã de domingo, dia do Senhor. Graças a Deus, hoje nós estamos um grupo maior, né? Mães aula, tanto tempo que a gente não estávamos juntos na Escola Bíblica Dominical, mas hoje, graças a Deus, nós estamos voltando e esperamos continuar, né? Porque só Deus sabe o que vai acontecer. Bem, irmãos, nós demos continuidade durante esse período às nossas lições que haviam sido paradas em março sobre os livros proféticos, e nesses últimos 4 domingos nós encerramos o estudo do livro de Jó e iniciamos domingo passado o estudo já no livro de Provérbios. E hoje nós estamos na lição 8 da nossa escola bíblica, também que está na parte do capítulo 9 de Provérbios até o capítulo 15. O título da lição de hoje é Exaltação à Sabedoria. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Sabedoria dada por Deus, quando assim que Davi morreu, ele assumiu o reinado de Israel, o Senhor perguntou a Salomão o que ele queria. E ele disse ao Senhor que ele queria sabedoria. Exaltação à sabedoria, né? O que é sabedoria? Nós vamos ver o que é sabedoria, segundo o dicionário, e também vamos ver alguns aspectos. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vemos tantas recomendações e tantos ensinamentos a respeito do comportamento humano, e nós vimos semana passada sobre a instrução à criação de filhos, foi a lição 7, que foi sobre instrução paterna e conselho aos filhos. Foi a lição de domingo passado. E essa agora, exatamente sobre exaltação à sabedoria. Nos últimos capítulos, nestes próximos capítulos, Salomão exalta a sabedoria usando situações e termos do dia a dia, dando orientação para todos em como ter uma vida pautada nas decisões feitas com sabedoria. O manual de vida, ética e moral continua com orientações a cada pessoa para viver uma vida sábia segundo os princípios de Deus. Continuamos nessa primeira parte que vai dos capítulos 1 ao capítulo 15, orientando sobre o comportamento ético e cristão de cada um de nós. Ele é detalhista, muitas vezes repete o mesmo assunto, só que em outras palavras, mostrando a importância e enfatizando pela repetição. Isso é, irmão, não, aqui, pode sentar aqui mesmo. Enfatizando pela repetição. Isto é didático e saudável. Estamos realçando alguns conceitos, né, para o aprendizado. À vontade para verificar muitos outros que estão no mesmo texto. Às vezes, quando todos nós estudamos, vimos que às vezes os nossos professores usavam repetir as mesmas coisas. Exatamente porque eram coisas para que, segundo alguns, a repetição faz com que você aprenda melhor. E Salomão também ele usa muito isso no seu livro, quando ele repete o mesmo assunto várias vezes para que a gente fique gravado, principalmente aquelas partes que são mais importantes para o nosso viver. Então, Salomão, como sábio, não sábio humano, que nós precisamos entender que a sabedoria que Salomão recebeu, ela foi dada por Deus. Hoje, nos dias de hoje, nós vimos muitos filósofos que se julgam sábios, mas eles são sábios humanistas, sábios humanos.
mas muitos deles também têm conhecimento desses conceitos que Salomão passou. Salomão, quando ele passou a sua sabedoria, quando Deus passou para ele esses conceitos, e ele escreveu os livros de Provérbios, isso trouxe para a humanidade toda até os dias de hoje, elas são aplicadas no nosso viver. O texto áureo diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o seu entendimento, como está no versículo 10 do capítulo 9 de Provérbios. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Capítulo 9, versículo 10. A grande pergunta é: o que é sabedoria? Segundo o dicionário, sabedoria é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, melhor atitude a tomar nos diferentes contextos da vida. A sabedoria é uma palavra derivada do grego, sofia, estudo, que significa estudo, conhecimento, que por sua vez vem de sophos, sábio, e tem como significado aquilo que o sábio possui. No latim, a palavra sapere, para expressar sabedoria, cujo significado é saber, sentir gosto dele. Isso é sabedoria. Saber você discernir o melhor caminho a seguir. Quantas vezes Deus nos toca nesse ponto, em quando vamos tomar decisão, qual é a melhor sabedoria? Perguntarmos a Deus o que Ele quer para nós. Né? A nossa vida cristã é pautada nessa orientação, buscando a Deus a melhor orientação para as nossas vidas. Isso tanto em decisões pequenas como grandes. Então a sabedoria, portanto, é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor atitude a adotar nas várias situações da vida. Então isso é sabedoria. Quando nós tomamos decisões impensadas, decisões de emoções, nós costumamos errar. São decisões que às vezes precisam ser digeridas, elas precisam ser estudadas para que nós possamos tomar. E nós vemos que a sabedoria, ela faz isso conosco. Quando vamos tomar alguma decisão, é necessário não tomarmos à pressa, nem movidos pela emoção, mas raciocinarmos bem sobre qual a melhor decisão a ser tomada, qual o melhor caminho a seguir, vendo não só a decisão, mas a consequência dessas decisões. Isso é o que nos leva à sabedoria. Como foi dito, Salomão, quando assumiu o trono no lugar de seu pai, teve a experiência impressionante. Numa noite, em sonho, Deus lhe aparece e pergunta o que ele queria. Nós sabemos a resposta, que é: dá a teu servo entendimento para julgar teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este povo tão numeroso? Como está em Reis, capítulo 3 e 9. Nós vemos aqui que Salomão estava preocupado em adquirir sabedoria para governar um povo. Nós devemos também estar preocupados para também como governar a nossa própria casa e dirigir nossos filhos com sabedoria. E Salomão, a preocupação dele é como ele poderia dirigir aquele povo sem sabedoria. Então ele pediu a Deus que Deus desse a ele entendimento para julgar o povo e para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar um povo tão numeroso? Né? Quem poderia reinar e julgar? Porque na época o rei também era o juiz. Ele era o juiz do povo, né? O rei, todas as questões que aconteciam no povo levavam para o rei, e o rei lá ele dava o julgamento. Não é como hoje que nós temos juízes, tribunais, né? Primeira, segunda instância, terceira instância,
e tantas coisas para ser julgado. Naquela época não. Quando o rei dava um julgamento e o rei não podia voltar atrás. Se ele condenasse alguém, mesmo que essa pessoa fosse inocente, ele não poderia voltar atrás. E se ele absolvesse um culpado, ele também não poderia voltar atrás, porque a palavra do rei não volta atrás. Esse era um dos pontos. Então, para ele julgar esse povo, ele tinha como rei e juiz ter sabedoria para que na hora que chegasse as questões diante dele, ele pudesse julgar, usar de justiça através da sabedoria. Hoje nós vemos que muitos julgamentos eles são feitos através de quê? Tribunais onde existem pessoas chamadas para o júri, e essas pessoas, de acordo com as provas colocadas, elas, dependendo do caso, existe caso que o próprio juiz faz isso, mas quando é um caso de crime muito grave, que é chamado vai a júri popular, existe uma quantidade de pessoas que são compostas do júri para poder fazer esse julgamento. Diante das provas colocadas pela acusação e pela defesa, eles vão analisar entre eles e chegar a um consenso se a pessoa é culpada ou inocente. Naquela época o rei ele que tinha que decidir. Quando chegava diante dele, ele decidia. Então ele pediu a Deus essa sabedoria. Então, quando Deus declara que não haveria nem antes e nem depois um homem mais sábio do que Salomão, quer dizer, antes de Salomão não houve e nem depois de Salomão haverá. Olha, o homem mais sábio do mundo. Deus disse assim, como está no versículo 12, que não haverá homem mais sábio e nem antes houve mais sábio que Salomão. Que presente, né? Pensou? Deus dizer para você, não vai ter ninguém mais sábio do que você, nem antes e nem depois. Então Salomão, como precisamos seguir esse exemplo de Salomão para as nossas decisões do dia a dia, desde a mais simples a mais complexa. Claro que não chegaremos a ele, pois foi o único, mas poderemos crescer nesta vida, nessa arte, quando buscamos de todo o coração com total sinceridade. Não uma busca para demonstrar que somos, mas para ser bênção para nossos semelhantes. Assim honramos Deus que nos presenteia com tal dádiva. Então, nós vemos aqui, seguir o exemplo de Salomão, mas nunca chegaremos a ele. Mas como o autor ele diz aqui, que mesmo nas decisões mais simples e mais complexas, exige sabedoria de nós. E a Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá de bom grado, né? Deus tem muito para dar. E aí, irmãos? Dividir ao meio. Nós vemos essa atitude de Salomão, porque Salomão usou a sabedoria para ver quem era a verdadeira mãe. Porque nenhuma mãe quer o mal do seu filho. Então ela prefere perder o filho para outra pessoa cuidar do que ver morto. Já a outra não pode dividir ao meio. Ele falou, não, dá para ela. Então, você é a mãe. A outra não era a mãe. Então, Salomão, que sabedoria. Esse é um julgamento que está registrado nas Escrituras e que a gente traz para nós hoje, né? Como ele saber, é o discernimento dado a Deus para ele, na sabedoria, para ele ter essa decisão. Como juiz, ele fazer essa conotação, né? Divide ao meio, metade para cada uma, né? Uma vai ficar com a metade, vai ficar a outra. A uma virou e falou assim, pode dividir. Quer dizer, ela não amava, não era filho dela. Porque se fosse filho dela, ela jamais ia querer que dividisse. Ela não queria a morte do filho dela. Então, ela colocou para a outra levar. E Salomão, então você é a mãe, você fica com o filho. E a outra, ela se entregou naquele momento.
Nós sabemos que Davi teve vários filhos, né? E dentre os filhos de Davi, tinha aqueles que almejavam ser o sucessor de Davi. Mas o que nós devemos entender é que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. E mesmo Salomão sendo filho de Betseba, que era a mulher da queda de Davi, né? E o primeiro filho desse pecado morreu, que foi uma criança, ela veio a ter Salomão. Mas o próprio Senhor disse que Salomão que governaria. Ele não foi Davi que escolheu Salomão, foi o próprio Deus que escolheu Salomão. Da maneira que Deus havia escolhido Salomão para substituir Davi, ele também atribuiu a Salomão algumas tarefas que Davi queria fazer, né? Davi queria construir um templo para o Senhor. Deus disse que Davi não construiria esse templo, quem construiria seria Salomão. E como Deus havia já dito a Davi que Salomão seria o rei de Israel, sucessor dele, é aonde Deus, após Salomão assumir o trono, Deus aparece em sonho e dá essa dádiva a Salomão, porque no próprio pedido de Salomão ele teve sabedoria. Ele já demonstrou sabedoria na hora que o Senhor perguntou o que ele queria, né? E ele falou: dá a teu servo entendimento para julgar teu povo, para discernir com sabedoria dentre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? Irmãos, uma das principais características de um sábio é a simplicidade. É a simplicidade. Pessoas que se julgam autossuficientes, que se julgam o tal, pessoas que acham que sozinho elas podem resolver o problema de um local, de uma empresa, de uma família, de um governo, de um país, ela é extremamente sem sabedoria. Por quê? Primeiro que o ser humano precisa de Deus. E o próprio Salomão ele vai dizer que no conselho de muitos há sabedoria. Então uma pessoa que acha que sozinho, eu tenho a solução para isso, eu tenho a solução para aquilo, ela, no mundo atual, ela não tem a humildade de dizer: eu preciso de pessoas me ajudando. Se nós tivermos um líder no nosso meio, em que ele chega aqui, ele não consulta o grupo, ele não consulta os seus, ele não tem a humildade, não, eu tomei a decisão, eu vou agir. É falta de sabedoria. Salomão demonstrou logo nesse encontro em sonho com Deus que ele precisava de sabedoria para julgar aquele povo. Então ele já mostrou ali no seu pedido sabedoria. Deus só fez simplesmente ampliar e tornar ele o homem mais sábio, porque antes não houve e nem depois haverá. Agora nós vamos entrar no capítulo 10, em que ele começa logo no primeiro versículo do capítulo 10, dizendo assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Esse aí está logo no capítulo 10, no primeiro versículo, em que Salomão diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato ou louco é a tristeza da mãe, ou como está aqui, ele é a tristeza da mãe. Já reparou que em nossa sociedade, quando um filho tem sucesso, filho ou filha tem sucesso nos estudos, na vida dizemos também: ele é filho de fulano, normalmente exalta o pai, né? E quando o filho faz alguma coisa, joga na culpa na mãe, né? Aquele ali é o filho do neto. Não, aquele ali, a Helena, quando faz alguma coisa, é a filha da Raquel, né? Quando olha assim,
quando Davi e Vitor chegar no estágio de estudo, não, é o filho do Erlão, mas se fizer alguma arte, é filho da Josi. A nossa sociedade, infelizmente, é isso, é uma interpretação errada, né, das Escrituras. Porque quando Salomão diz aqui, ele diz que é responsabilidade de ambos, né? E ele vai dizer assim, também é filho de fulano, mas se esse mesmo faz coisas erradas, logo dizemos, como também tem, como a mãe que tem. Na realidade, o que o texto diz, que os filhos sábios alegram pai e mãe. Não alegra só pai, alegra pai e mãe. E os filhos insensatos causam tristeza a ambos. E quando, por exemplo, quando Salomão fala aqui de pai e mãe, e aqueles que só têm pai ou aqueles que só têm mãe? A mãe exerce a função de pai e o pai exerce a função de mãe. Então, é a mesma situação. Outra orientação importante é o cuidado com que fazemos nosso trabalho. No versículo 4, ele diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas os de mão diligentes vêm a enriquecer-se. A palavra remissa significa enganosa, que demora a fazer algo, lento, tardio, vagaroso, negligente ou descuidado. Quantas vezes tomamos conhecimento de trabalhadores e funcionários, mesmo cristãos, que enganam o seu trabalho porque o chefe não está por perto? Quantos nós conhecemos? Durante muito tempo eu convivi com pessoas assim. E quando ele fala enriquece e empobrece, nós devemos ser o seguinte: não é no fato de ficar rico também, mas é na questão do reconhecimento. Porque quando um patrão ou um chefe, ele tem um funcionário que trabalha direito, como ele diz aqui, mas o que trabalha com mãos diligentes, ele enriquece, ele tem reconhecimento. Eu lembro-me uma vez que, como diz, o caráter é uma coisa que você demonstra a integridade sem ninguém estar vendo, né? Você não precisa mostrar para ninguém que você é num momento oculto ou longe daqueles que te conhecem, que você é a sua integridade. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um serviço e eu tinha recém-chegado no lugar onde eu estava trabalhando, e eu resolvi, por conta própria, sem ninguém mandar, resolvi fazer um serviço, um tratamento numa área, e comecei a trabalhar. Só que eu estava fazendo aquele tratamento sentado, limpando, né, tirando a sujeira. O meu chefe chegou e ficou parado atrás de mim, vendo eu trabalhar. Antes, 6 meses antes que eu tinha chegado no navio, ele tinha baixado o meu conceito. Na primeira avaliação que ele me deu um conceito, não o que eu era, mas abaixo. Aí eu estava lá trabalhando, continuei limpando e tal. Quando eu levantei para pegar a lixeira para colocar o lixo, eu dei de cara com ele. Eu tomei um susto. Aquilo ali fez com que ele mudasse a visão sobre mim. Por quê? Eu estava trabalhando, cantando, tranquilo, sem ninguém ver, que o lugar era escondido, o setor, ninguém passava por lá, muito difícil alguém passar. E ele chegou e desceu. Quando eu me levantei, que eu dei de cara com ele, tomei um susto. Aí a partir daí ele mudou, devolveu o meu conceito, que eu tinha chegado naquele lugar. Porque na visão dele, ele fala assim: para mim, na época eu era cabo, todo cabo é conceito 4. Então nós éramos classificados em até o conceito 5, né, que era chamado excelente. Mas ele dizia assim: não existe cabo excelente, existe muito bom e insuficiente, que era o 2. Então, o conceito médio, que era o 3, era o bom. Ele julgava todo mundo é bom. Poucos são muito bons. E excelente, para ele, não existia. A partir daquele momento, eu era o único excelente dentro do grupo. Por quê? Eu não precisava ninguém estar me olhando
para estar trabalhando. O meu comportamento como cristão, ele independe da visão dos outros. Eu não preciso, nenhum de nós precisa estar sendo achegados a chefes ou patrões para termos reconhecimento. Basta que façamos o que as Escrituras diz. Sejamos honestos, sinceros, será o suficiente. Porque você vai deparar com pessoas que, infelizmente, no nosso meio, elas trabalham na visão dos outros, os outros vendo, e quando elas podem, elas derrubam os outros. Quantas pessoas que trabalham em setores públicos ou empresas que têm chefes ou pessoas que trabalham com ele que é doido para tomar o seu lugar? E às vezes, aí você fica assim, poxa, mas fulano é crente. É uma decepção. Para nós não, mas é uma decepção para pessoas que querem ver em nós integridade. Então, puxa o tapete, né? Nós vemos pessoas que infelizmente elas agem dessa maneira. Eu tive pessoas que tentaram fazer isso comigo, né? Então, para nós, como Salomão coloca aqui, a mão remissa, quer dizer, daquele que faz devagar, né, que não quer trabalhar, ele empobrece, ele não tem reconhecimento, ele nunca cresce dentro daquele setor. Mas já aquele que trabalha com afinco, com vontade, independente, em vez de estar murmurando, eu ganho pouco para fazer isso. Tem muita gente que fala assim, eu ganho muito pouco, então eu vou trabalhar conforme o que eu ganho. Ele nunca vai ter um reconhecimento do seu chefe ou do seu patrão para melhorar a sua situação. Mas se ele, mesmo ele com aquele salário que ele julga pouco para ele, ele faz as suas coisas com presteza, com amor, como a Bíblia diz, fazendo como fosse para o Senhor. A Bíblia não diz que nós devemos fazer pelo valor que nos é pago, mas quando você fizer a coisa para o seu chefe, trate como se você estivesse trabalhando para Deus. E se você tem um funcionário, se você tem alguém sob o seu domínio, sob a sua supervisão, você trate como se fosse Deus te tratando, né? Então essa é o que a Bíblia nos ensina. Agora, se nós fizermos como Salomão diz aqui, nessa parte, nós seremos o quê? Podemos até querer crescer em certas situações, mas nunca vamos crescer. Ao contrário, vamos se manter na mesma ou até podemos ser dispensados. Porque, como ele diz aqui, quando o chefe não está por perto. Mas é bom lembrar que Deus conhece os corações e suas intenções. A ética cristã a ética cristã é nos comportarmos da mesma forma quando estamos sós ou acompanhados. Nós não precisamos mostrar para os outros o que fazemos, né? Ontem eu conversando, e tem uma coisa que Jesus disse, que só a mão esquerda faz, a direita não deve tomar conhecimento. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes fazem uma coisa e gostam de mostrar para os outros? Eu fiz isso. E filma. Hoje em dia, com a chamada rede social, né, nós temos muitos isso, né?
Infelizmente, até no nosso meio nós temos isso. Não é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia recomenda que se você faça o bem às pessoas sem olhar ou sem demonstrar. Porque quem vai reconhecer, Jesus disse, se você der esmola, a sua esmola seja de uma maneira discreta. Porque é o Pai que está no céu que vê. Que não adianta eu fazer uma coisa com a segunda intenção do coração. Se eu faço uma coisa, se eu ajudo alguém, ou se eu faço alguma obra social para que os outros vejam e eu tenha reconhecimento humano, eu sou capaz de, eu penso e creio que seja isso, Deus reprova. Por quê? Eu estou fazendo não por amor, como diz Paulo. Não adianta eu dar o meu corpo, vender tudo que tem, né, entregar aos pobres as minhas riquezas, se eu não tiver amor. Então, se eu faço qualquer coisa querendo reconhecimento dos homens ou de grupos, simplesmente eu sou reprovado, porque a minha intenção não é fazer aquilo, a minha intenção é ter reconhecimento, é receber dos outros o reconhecimento. Fulano é bom, fulano faz aquilo. E a sociedade, ela vive disso. Ele faz a propaganda do restaurante dele, querendo não, é uma propaganda, levou até a tribuna. Agora, se ele desse esses marmitex, esses almoços, sem filmar, sem falar nada para ninguém, o que ia acontecer? Ele não ia aparecer na tribuna, mas ele apareceu na tribuna e promoveu o seu restaurante. A intenção é boa, quando ele começou é boa, mas de repente ele pensou assim, mas através dessa situação eu posso ganhar conhecimento. É que nós vemos hoje em dia, nós estamos em pleno mês de política, você vai ver um monte de vereadores que por trás deles tem alguma situação em que ele ajudava alguém, ele tinha um projeto social, ele era líder de uma comunidade, e agora o fato dele querer voto é dizer, eu fiz isso, isso e isso, né? Eu fiz isso, isso e isso. Então, mas ele não fez isso, isso e isso porque ele queria fazer, porque ele já pensou, em 2020 tem eleição para vereador, e eu vou ser candidato a vereador, e vou ser vereador. Da mesma forma, a prefeito, deputados e esses cargos públicos que são eleitos. Então, muitas pessoas, como diz aqui, a intenção do coração ela é conhecida por Deus. E para nós, como cristão, ela tem que se pesar nisso aí. Toda vez que for fazer alguma coisa, sabermos se estamos fazendo porque Deus colocou em nossos corações ou se queremos alguma coisa por trás dessa intenção. Por exemplo, se eu vier fazer um serviço aqui na igreja, eu acho que tem que melhorar um ponto. Eu venho fazer porque Deus colocou no meu coração ou porque eu quero que os irmãos reconheçam? Esse é o grande X da questão. Porque se eu chegasse, irmão fulano fez aquilo ali, ou consertou aquilo, será que ele consertou? Né? Esperamos que no nosso meio seja porque Deus tocou no seu coração, tocou no meu coração para fazer, não que eu queira receber agrado dos outros, né? Porque é muito triste quando nós vemos pessoas que elas fazem isso, elas fazem uma coisa na igreja que é reconhecimento, se você não reconhecer, ela fica brava. Então, é falta de sabedoria. Infelizmente, é um comportamento que encontramos todos os dias, mas como cristãos e compromissados com o Senhor, nossa vida deve ser ficha limpa. Nós devemos ser, quando a pessoa olhar para cada um de nós, ela deve dizer assim, pode confiar que Ele cumpre a sua palavra, que Ele vai fazer o serviço bem feito e Ele vai cumprir com aquilo que Ele colocou. Outra palavra do sábio está no versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas quem anda por caminhos tortos será descoberto. O medo de ser descoberto tira a paz da pessoa. A integridade significa inteiro. Este é o modelo para o serviço do Senhor Jesus. Não há outra alternativa. Quer dizer, quem anda com integridade
ele anda seguro. Se você é íntegro, você nunca vai ser acusado. Mas se você não é, você faz as coisas, você poderá encontrou. Encontrou. Aqui. Comentar nada com... Hoje em dia, graças a Deus tem voltado isso, né? As pessoas elas estão procurando ser mais confiáveis. Eu vi um tempo atrás uma reportagem de um homem que achou um dinheiro no banheiro do aeroporto. E ele pegou esse dinheiro e foi lá e devolveu. Teve um certo cidadão que falou que se fosse ele tinha ficado com o dinheiro. Aí você vai ver a postura desse homem. Aí você confia num homem desse? Mas o povo confiou e botou ele como presidente da República. E na época ele era o presidente da República, quando ele falou isso. E se ele tivesse achado o dinheiro, ele tinha guardado. Aí, a grande pergunta, você confiaria numa pessoa dessa para trabalhar para você? Não. Mas o povo o elegeu, ele foi presidente por 2 anos, chamado presidente do povo. Como é que um povo que tem um líder com essa visão vai ser um povo íntegro? É muito difícil. Muito difícil. Mas a realidade para nós não nos miramos em pessoas. O exemplo nosso é o exemplo de Jesus. Que também vem aqui. Mais adiante, ele fala sobre o sentimento de ódio. Surge a pergunta, mas crente tem ódio? Tem. Vejamos o versículo 12 e 18. O ódio causa briga, mas o amor cobre as transgressões. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é insensato. Há uma frase, né? Há uma frase que diz o seguinte: o autor é desconhecido. Guardar ódio e vingança é como ingerir o veneno e esperar que o outro morra. Interessante essa frase, né? Mas é uma realidade. Como diz aqui em Provérbios, no versículo 12, o ódio causa briga, mas o amor cobre todas as transgressões. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha calúnia é insensato.
ódio. Então, o que ele diz isso, né? Quando a gente fica, quando a pessoa diz, ai, que ódio, né? Ele se agride a si próprio. Mas ele só vai entender isso quando ele lê o livro de Provérbios e vê ódio, né? E como o que o ódio causa, né? A Bíblia diz que você tem o direito de ficar irado, bravo, mas não de odiar, né? Aí ele fica bravo, ele fica com raiva. Por isso é que quando você está irado ou bravo, você tem que procurar respirar fundo, se acalmar, para você tomar a decisão depois com a água baixada, né? Porque você é um movimento passageiro. O ódio não. O ódio normalmente ele é um sentimento duradouro. É uma vingança. Eu passo a odiar a pessoa, eu começo a nutrir por ela uma vingança, né? E em vez daquilo me melhorar minha vida, ele vai piorando, eu vou ficando doente. Então, quando Salomão diz isso, ele fala isso. O ódio, ele leva a vingança, quem guarda ódio. E as pessoas, às vezes, tem pessoas que guardam ódio por muitos e muitos anos. E diz que o ódio, ele enfraquece os ossos, né? Caim. Guardar ódio seca os ossos. E Caim, e por uma coisa boba, né? Vamos olhar assim, se ele tivesse feito a sua oferta de coração, Deus havia recebido. Mas ele fez de quê? Como obrigação. A intenção dele não era agradar a Deus, era simplesmente uma obrigação, né? Então, e Deus pesou isso e na forma como Deus recebeu a oferta de Abel e a dele. E olha que a Bíblia parece no registra que Caim ofertou primeiro, mas Abel foi e ofertou depois e procurou o melhor que ele tinha para dar para Deus. É importante usar a sabedoria e deixar o amor fluir. É fácil? Não, né? Claro que não é. Mas temos um Deus que nos ajuda nessa luta interna. Quando o ódio vem em nosso coração, a primeira coisa que vamos fazer é pedir a Deus que esse ódio seja extirpado da nossa vida, né? E outra coisa que o autor diz, que encobrir o ódio dizendo que não tem nada, isso é falsidade, como está no versículo 18. Então é necessário que saiba que é ódio e que também saibamos tratar isso com Deus, para que não ficamos vivendo com esse veneno. O outro grande perigo que o ódio coloca é as pessoas que espalham fake news, né? Hoje há muitas notícias falsas, fofocas e intrigas. É chamado de insensato, que não tem bom senso e sem juízo insano. As pessoas, às vezes, por ódio de alguém, ela espalha mentiras para prejudicar essa pessoa. O sábio chama atenção para a liderança em qualquer setor ou nível. Quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. É como a gente vê, quando uma pessoa, hoje em dia, naquela época, da época dos reinados, os reinados eram tomados, era passado de pai para filho, e às vezes ele era usurpado por outras pessoas. E o rei, ele era rei e juiz. E muitos reis, eles tinham os seus conselheiros, né? Então, ele fazia o quê? Ele procurava os conselheiros para dar conselhos. Assim aconteceu depois que Salomão morreu, quando seu filho assumiu. Os anciões foram dar conselhos a ele sobre o pai dele, né? Para que ele reduzisse os impostos. Ele, em vez de acatar os conselhos dos anciões, ele foi perguntar aos jovens. Os jovens deram o conselho contrário, não, seja mais rígido. E ele acabou com o reinado e fazendo o que a história nos conta a respeito da divisão do povo de Israel.
Então, no multidão de conselheiros, há sabedoria, há segurança. Hoje em dia, se você vê, nós vemos hoje nessa campanha política, todos os candidatos a prefeito têm solução. Muito difícil é você ouvir um candidato que diz: eu tenho uma boa equipe, né? Vou montar uma equipe para nós solucionarmos o problema do município. Mas as pessoas gostam de ouvir aquele que diz: eu tenho a solução para a educação, eu tenho a solução para as obras, eu tenho a solução para a segurança. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Então, eu sinceramente, quando eu ouço isso de um candidato, eu fico preocupado, né? Eu fico preocupado, porque a Bíblia me diz o contrário, que na multidão de quê? De conselheiros, quando há direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quer dizer, se uma pessoa que acha que vai governar um município, ele governa sozinho, que acha que vai governar um estado, ele governa sozinho, que acha que ele governar um país, ele governa sozinho, ele é um hipócrita. E o povo de Deus tem que ficar atento a isso. Então são conselhos que Salomão diz aqui para nós, principalmente nesse período. Nós ouvimos muitos candidatos. Eu tenho a solução para isso, eu tenho a solução para aquilo. Eu sei fazer. Olha só. Que erro, né? E quando ele erra, o que o povo faz? Esquece. Muita gente esquece porque, né, mas tem gente que gosta disso, gosta do chamado a pessoa. O cara é bom, o cara é mito, o cara ele é um Deus, e pessoas endeusam pessoas assim. Mas a Bíblia ela não fala sobre isso. E ele dá mais instruções a partir do capítulo 12 e 13, né? A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para seu próximo, mas o caminho dos ímpios os leva ao erro. Como está em 12, 25 e 26. Vivemos num mundo onde as pessoas são ansiosas por vários motivos. A ansiedade e a depressão são o mal deste século. Existem muitas pessoas ansiosas. Muitas pessoas deprimidas, porque a depressão ela acompanha a ansiedade, porque quando você fica ansioso e a sua ansiedade ela não é satisfeita, você entra em depressão. Então, como diz assim, a ansiedade e a depressão são o mal desse século. Uma pessoa ansiosa fica abatida e triste. Ela precisa de apoio, de uma palavra amiga, de um ombro para compartilhar. Quando você vê uma pessoa ansiosa, você tem que dizer para ela: calma, vai dar tudo certo. Não fica ansioso, não sofra por antecipação, né? O ansioso ele sofre por antecipação. As coisas nem aconteceram, ele já está prevendo: vai dar errado, isso não vai dar certo, isso aí pode causar. Ele já está sofrendo. O sofrimento dele não é para o bem, né? Vai dar certo, vai ser, mas não, mas é para o pior. Ele pensa no pior. É aonde ele fica triste. A pessoa ansiosa, nesse sentido, ela fica triste. Agora, é bom quando você está ansioso. Poxa, amanhã é o dia de eu receber uma recompensa. Nossa, ansiedade boa, você vai ser ansioso, alegre. Pô, mas amanhã é o dia de eu ter uma consulta médica, fazer um exame. Você começa a sofrer sem saber o resultado do exame, né? Já pensa, enquanto dá errado, você já pensa logo no pior, né? Às vezes isso é um problema que nos abate. Quando a gente vai fazer um exame, né, a gente começa a sentir uma dor. Aí hoje é o coronavírus, né? Eu lembro quando começou, eu saía na rua fazer minha caminhada que eu tinha que fazer. Eu andava, só que eu não ficava perto de ninguém. E hoje, até hoje, eu evito ficar longe. Mas eu chegava à noite e começava a medir minha febre. Será que eu estou com febre? Eu tenho andado na rua. Entendeu? Aí ficava assim, quando sentia um pouquinho quente, achava que estava com febre. Às vezes eu chegava no shopping, o cara vinha no mercado, o cara vinha medir a temperatura, já ficava ali pensando. Aí o cara, 35 pontos. Poxa, eu achava que estava quente.
Essa ansiedade. Uhum. Mas a ansiedade, ela é isso. E às vezes ela é pior do que a própria doença. Ela enfraquece. Que nós vemos também aqui no 13:20 que diz: quem anda com sábios será sábio, mas que os companheiros dos tolos sofrerá aflição. Há um ditado entre nós que diz: diga com quem andas, que eu direi quem és. Minha mãe falava isso para mim quando eu era garoto. E ela falava assim: ó, diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Se você andar com gente boa, você é gente boa. Mas se você andar com gente pervertida, você é pervertido. Ou se você andar com pessoas que fazem mal, você é mal. E ela ainda tinha um outro ditado, quer dizer, quem com porco se mistura, farelo come. Eram ditados pesados, mas que faziam nos refletir. E eu trouxe isso para a época com meus filhos, eu falava para ele, eu policiava todas as amizades deles. Enquanto estava sob minha responsabilidade. Se eu visse que um amiguinho não condizia, eu mandava cortar a amizade, eu não quero nem saber. Por quê? Se está desvirtuando aquilo que eu estou ensinando, não serve para ser amigo do meu filho, ele vai me colocar contra, vai colocar meu filho contra mim. Que a partir do momento em que meu filho mente para mim, ouvindo, você não precisa dizer isso para o seu pai, você não precisa falar isso para sua mãe, ele é um perigo, entendeu? E a pior coisa que tem é quando você pega uma mentira de um filho. Porque se ele mente é porque ele teve influência de alguém. Então, diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com mentiroso, você é mentiroso. Então, e como ele diz assim, quem anda com sábio será sábio. Se você anda com pessoas sábias, você será sábio. Mas se você anda com pessoas errantes, você será errante. Quer dizer, você vai cair no erro. Novamente, o autor menciona a disciplina com o filho. Não odeie seu filho com quem poupa. Odeia seu filho quem poupa a vara, poupa da vara, mas quem o ama castiga no tempo certo. É uma aplicação que hoje é um tanto complicado, né? Eu lembro que eu apanhei muito, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque se eu não tivesse apanhado, mas criança é assim mesmo, ela apanha e depois apronta de novo, né? Ela apanha e Jesus disse: se nós não tornarmos como criança, ela não teremos digno do reino dos céus. Mas quando ele fala aqui, ele fala exatamente de saber disciplinar. Não é disciplinar de qualquer jeito. Eu aprendi muito com um amigo meu, né, com um irmão meu, hoje ele é pastor, que uma vez ele vindo da igreja, as filhas dele tinham aprontado na igreja, ele chegou em casa com toda calma, levou elas para o quarto, levou as duas para o quarto, e explicou para ela: papai vai, como diz assim, vai corrigir vocês, porque vocês fizeram isso e isso, e papai não quer que vocês façam mais isso. Com toda calma, com toda a mais, disciplinou as filhas deles. E eu conheço eles e sei que as filhas são excelentes pessoas. Diferente que o autor fala aqui, que muitas vezes se o filho faz uma coisa que nós não nos agrada e ficamos com raiva, é melhor deixar a raiva passar para depois corrigir. Porque se a gente corrigir com raiva não vai adiantar nada, a gente vai jogar tempo fora e podemos até extrapolar na correção. E ele fala assim: a criança precisa de limites, normas, regras, de descontração, espaço para falar, para brincar e para estudar, etc. O grande problema que vivemos hoje é ver pais terceirizando a educação de seus filhos para babás, professores e igrejas. Muitos pais hoje em dia na sociedade fazem isso, até no nosso próprio meio. Até no nosso próprio meio, os pais terceirizam a responsabilidade deles. Por isso que quando ele diz lá, o filho sábio alega seu pai, mas o insensato é a tristeza da mãe, né? Ninguém gosta de receber em casa crianças desobedientes, né? E bota a culpa nos pais. Então são responsabilidades nossas.
fazem. E o que acontece hoje é que muitos pais fazem de tudo para oferecer aos filhos condições de materiais como modelo, smartphone, passeio, Disneyland. Muitas pessoas às vezes se matam para dar tudo aos seus filhos. Brinquedo, o filho quer um brinquedo, ele vai lá e dá. Eu lembro uma vez que minha filha, ela já tinha me separado, ela estava com a mãe dela, então ela foi passar uns dias comigo, né, na outra cidade onde eu morava. E ela chegou no mercado e queria uma coisa. E eu disse não para ela. Aí eu vi quando as lágrimas correram nos olhos dela. E ela já era uma menina de 10 anos, 11 anos. Eu falei assim, agora não. Me cortou o coração ver as lágrimas. Mas eu disse não e não voltei atrás. No momento certo, você vai ter isso. Então, às vezes, dizer não para um filho é natural, para que ele entenda que naquele momento não pode, né? Mas muitas pessoas, às vezes, eu conheci pessoas que trabalhavam em 2, 3 empregos para poder satisfazer a vontade dos filhos. O filho queria um negócio, mas isso é caro, ia lá e comprava, né? Às vezes se endividava. Eu lembro uma vez uma pessoa que nós fomos foi comprar tênis para o filho. Aí eu falei assim, eu daria aquele ali, mais barato, né? Ele, não, mas se eu der esse, ele não calça. Eu falei, então anda descalço. Porque sou eu que estou dando. Não, mas aí a pessoa comprou um tênis 3 vezes o valor daquele, se endividou durante 6 meses, né? Financiou em 6 meses para pagar aquele tênis. Eu falei assim, eu posso comprar aquele outro eu não compro. Mas se eu não der, ele não calça. Problema dele. Quando ele tiver condições, como eu tive, com 10 anos eu comecei a trabalhar, eu comprava minhas roupas. Então eu queria, na época, era uma jaqueta Westop, jeans, né? Eu trabalhei quase 2 meses para comprar uma. E eu comprei, queria, né? Então, aí eu falei para ele ficou bravo comigo. E ele sofria na mão desse filho. E eu falava para ele, se meu filho me tratar desse jeito, na época, meus filhos eram pequenininhos. E eu sofria na mão do filho. Mas cada um com a sua consciência. Com limites claros e visíveis, fica mais fácil. Assim com nossos filhos. Eles precisam de limites. À medida que vão crescendo, vamos abrindo espaço. Nas gerações anteriores, quase não havia interação entre pais e filhos. Às vezes os filhos recebiam uma surra sem saber o porquê, pois pais autoritários achavam que uma boa surra consertaria. Praticavam grandes desastres, não só com o corpo, com a alma dos filhos. No entanto, hoje os pais obedecem aos filhos. Vejo pais submissos a filhos empoderados. É só presenciar algumas cenas nos shoppings e mercados e ruas. Antigamente existia muito excesso, né? Porque faltava essa sabedoria no disciplinar o filho. Então, pais às vezes extrapolavam, né? Machucavam seus filhos. E isso, por quê? Porque a rigidez da época, os pais não tinham, como hoje, era muito difícil você ver pais abraçando seus filhos. Você via os filhos. Eu lembro uma vez eu vendo um filme do Bruce Lee, que o pai dele chegava em casa, ele contando a história dele, o pai dele entrava no quarto. Para ele falar com o pai dele, ele tinha que solicitar à mãe dele uma audiência para falar com o pai. Entendeu? E assim era antigamente. Para se falar com o pai ou a mãe não, a mãe já é mais maleável, tem mais coração, mas o homem ele é mais duro. Aí existia essa diferença. Então os pais, os homens eram mais rígidos com os filhos, porque eles queriam que seus filhos fossem aprender, né, na maneira deles pensar, preparando os filhos para viver, né? Então nós vemos isso, que hoje é o contrário. Os pais hoje são submissos aos filhos. O grande problema é que há pais omissos, mas outros que espancam. Uma atitude dessa não vai ensinar nada à criança. Quando o pai ou mãe espanca seu filho, na realidade está extravasando sua raiva interna, por vários outros motivos.
num corpo frágil e indefeso. Lembre-se que disciplinar é ensinar os limites e não descontar sua raiva. Por isso que a gente fala, filho fez uma coisa, não seja cauteloso, converse. Na hora de corrigir, corrija com sabedoria, não corrija com raiva, porque se corrigir com raiva você vai extrapolar. E às vezes muitos pais ele vai acumulando coisas. Aí no momento ele quer descontar todas aquelas coisas que a criança fez. Porque se ele já tivesse no primeiro ato chamado a atenção, não deixasse acumular, ele não ia chegar. Eu vi um ponto uma vez que os pais eles eram muito omissos com a criança. E a criança fazia, pintava e bordava. Até que um dia eles foram numa loja fazer um negócio e estava ele, os dois, né? E era uma briga, porque a mãe queria corrigir, o pai não queria. Então, eles conversando, o garoto começou a mexer num determinado negócio e o dono falou assim, ó, seu filho está mexendo ali. E ele falou com a criança olhou para ele e fez aquela cara de que, tô nem aí. O cara falou de novo, senhor, seu filho vai se machucar. E ele falou de novo com a criança. Na terceira vez ele agrediu a criança. Quando o cara chamou ele a atenção pela terceira vez. Então, nós devemos colocar limites em nossos filhos. Para que não deixamos acumular certas situações e na hora de corrigir, corrigimos de formas em que podemos extrapolar. Um rio, para correr tranquilo, precisa de duas margens. Sem as margens, ele se esparrama e causa problemas. Então, uma criança sem limites, ela vai crescer sem destino. Ela vai crescer sem saber onde ela vai chegar. Os nossos filhos são presentes de Deus que precisam ser amados e cuidados, com muito carinho e limites, de uma forma de caráter e conduta que honrem a Deus. Aí vem aqui agora alguns conselhos muito importantes, que é muito conhecido e muitos homens gostam desse versículo. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, com as mãos a derruba, como está em Provérbios 14:1. Já reparou que usamos a expressão dona de casa, né? Quando nós vamos falar alguma coisa, não, fala com a dona da casa. Então a mulher, ela é a dona da casa. A casa ela anda no ritmo da mulher. A arrumação, horários, alimentação, passeios, tarefas, trabalho, tudo gira em torno da mulher. Salomão, que tinha uma porção delas, era costume na época, sabia valorizar as mulheres sábias, pois esta edifica. Constrói não a casa com tijolos, mas a casa, família, relacionamentos. Uma mulher saudável, principalmente emocionalmente e espiritualmente, é uma bênção para todos da família, maridos e filhos. Há muitas com saúde física, mas doente emocionalmente e espiritualmente. Então, a mulher sábia edifica a casa, a mulher saudável espiritualmente e emocionalmente. Não adianta ser saudável fisicamente e espiritualmente não ter. No capítulo 15, trata dos bens e relacionamentos, enfatiza o cuidado com a língua do que é falada. A língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice, como está em 15:2. Nós estamos chegando ao final dessa lição, irmãos. É muito importante, antes de em casa, pegarmos esse livro de Provérbios. Eu já o li, né? E a gente trazer esses conselhos para nós, para que possamos ter uma vida ética e principalmente diante das pessoas do mundo. Esse manual de vivência, ele nos traz conselhos para a vida toda, principalmente como servos de Deus. As pessoas aí no mundo não estão preocupadas com isso, mas nós devemos ter essa preocupação, em que hoje nós vemos muitas pessoas criticando o povo de Deus, né? E o pior de tudo é quando você vê que as pessoas, em vez de unir o povo, tentam dividi-lo. Jesus, ele deixou, quando falaram com ele sobre que ele havia expulsado demônios por Beelzebul, Jesus disse: uma casa dividida, um reino dividido não subsiste sobre si.
como que nós, como povo de Deus, vamos sobreviver nos atacando? Líderes chegando e chamando. Eu vi um comentário de um líder que eu fiquei muito chateado, chamando os outros de, como se diz, às vezes radical, conservador, atacando a igreja de Cristo. E a gente vê isso hoje. Teve até um outro aí que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Aonde a palavra de Deus precisa ser atualizada? Essa fala, se um homem desse fala isso comigo, eu sou capaz de dizer na cara dele. Pode ser que ele pode ser doutor, mestre, pode ser até se considerar sábio. Eu chamo ele de discípulo de Satanás. Na cara dele. Ignorância é quando ele não conhece a palavra. Mas quando ele conhece e tenta denegrir a palavra de Deus, ele nada mais é do que um discípulo de Satanás. A palavra de Deus precisa ser atualizada. A palavra de Deus é atual. Então, nós estamos vivendo os dias assim. E essas palavras do livro de Provérbios, quando diz que o sábio, quem anda com sábio, se faz sábio, mas quem anda com tolos, se faz tolo. E como ele diz aqui, a língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice. Quando a pessoa falou isso, ele falou uma tolice. Ele é o quê? Tolo. Não. Quando ele fala contra a palavra de Deus, ele é tolo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Domingo que vem nós estaremos continuando o livro de Provérbios, que vai estar do capítulo 16 ao 22, sobre conselhos, sobre conhecimento no viver, sobre procedimento no viver. O livro de Provérbios, ele é riquíssimo em conselhos para que a gente possa ter uma vida, não só como cristãos, mas também como pessoas, cidadão comum. Mas principalmente como cristãos, ele nos chama a atenção para que possamos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E os irmãos de casa, obrigado por aqueles que estão assistindo. São convidados a estar conosco, aumentar mais a nossa classe aqui, para que possamos discorrer sobre a lição e colocarmos nosso conhecimento em prática, porque estamos aqui para aprender. E aprender da palavra de Deus não tem nada melhor do que aprender da palavra de Deus. Vamos orar? E assim estaremos encerrando. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos um excelente dia na presença do Senhor. Pai de amor, nós te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra ela é atual. Nós te pedimos, ó Deus, misericórdia por aqueles que tentam denegrir a tua palavra. E muitos deles, às vezes, se encontram no meio do teu povo. Principalmente no meio do teu povo. Mas somente o Senhor sabe quem são eles. Só o Senhor conhece a intenção de cada coração. Que o nosso coração, ó Deus, seja alagado pela tua palavra. Que o nosso coração, ó Deus, seja regado pelo teu Santo Espírito no conhecimento do Senhor. Para que possamos crescer em conhecimento diante do Senhor e sabermos discernir o que tem a tua palavra para cada um de nós. Ó Deus, obrigado por este dia, pela presença do irmão João Barcelo, da irmã Isaura, do Erlan e da Josi. Ó Deus, como é bom estarmos juntos aqui na tua casa. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de muitas vezes estarmos reunidos para estudarmos a tua palavra em culto, porque não é apenas uma lição de escola bíblica dominical, mas é um culto ao Senhor, onde queremos nos colocar à disposição das tuas mãos, para sermos vasos de bênção e sermos, Senhor, instrumentos nas mãos do Senhor, para levar a verdade que há em Cristo Jesus, e que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, e tendo assim o discernimento do teu Espírito, para que possamos ter uma vida digna de sermos chamados teus servos, e sermos ovelhas do teu pasto, ó Deus, e sermos trigo, e evitarmos que muitas vezes possamos agir como joios,
mas que sejamos ovelhas nas tuas mãos. No nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados pelo teu Santo Espírito. E logo mais à noite, onde se for da tua vontade e do teu agrado, que o teu povo se reúna aqui para cultuar o teu nome. Senhor, que a tua palavra seja o alicerce dessa casa, e que o teu servo à noite seja usado pelo teu Santo Espírito para transmitir aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, para que possamos, ó Deus, termos um encontro de comunhão contigo neste lugar, para adorarmos o teu nome. Abençoa aqueles que entrarem por aquela porta, abençoa aqueles que ouvirem através dessa transmissão, para que eles possam ouvir a tua voz, e não a voz de cada um de nós, mas a voz do teu Santo Espírito. É assim que oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.